No programa Saúde é Vida de hoje, você vai aprender um pouco mais sobre a sua saúde, mas aqui, olha, do lado de dentro. Você vai entender por que os alimentos que você come são tão importantes, fazer aí uma seleção e até mesmo entender como eles vão fazer com que você tenha mais saúde. Olha só, você come o alimento, ou seja, ele entra pela boca, passa pelo todo o aparelho digestório até a sua saída pelo intestino, tá certo? Bom, você vai entender hoje então tudo o que vai acontecer dentro de você, inclusive a saída, uma exposição acontecida no Lago do Café, onde um grande intestino inflável mostrou para alunos, para visitantes, como funciona, quais são as doenças relacionadas a este órgão do corpo humano. Então, aprenda mais sobre a sua saúde, sobre os alimentos, sobre como eles são absorvidos e aproveitados pelo organismo. Ou seja, hoje o programa Saúde é Vida é feito com muito carinho para você. Não perca nenhuma parte e eu quero que você faça esse passeio comigo. Você viu aí quantas imagens, quantas situações em que a alimentação interfere na vida das pessoas? Com azia, mal-estar, má digestão. Bom, parece até propaganda de remédio, mas não é. Nós vamos falar de um assunto muito sério, que é o nosso aparelho digestório. Você vai entender por que a comida, os alimentos devem ser selecionados e da maneira correta serem ingeridos. Então, a partir do momento que ele entra pela boca até o seu curso natural, a sua saída, esse alimento passa por várias partes do nosso organismo e a gente vai entender o aparelho digestório, que partes são essas, e é por isso que o programa Saúde é Vida de hoje escolheu profissionais que vão enriquecer o seu conhecimento. E a gente já começa com um deles. Nós estamos aqui na companhia do Dr. Cirilo Muraro, que é livre docente em gastrocirurgia e vai nos explicar o que é esse aparelho digestório. A partir do momento que colocamos o alimento na boca, doutor, o que acontece? Muito obrigado pelo convite. E você começou muito bem quando disse aparelho digestório. Hoje, na nova anatomia, reformada há poucos anos, existe realmente essa concepção, digestório e não digestivo. Digestivo seria aquilo que é um remédio, digestivo, etc. Mas parece que o nome ainda não pegou muito, mas aos poucos vai se adaptando. O funcionamento do aparelho digestivo é complexo. Ele tem várias fases, tem uma fase inicial que começa na boca, porque quando nós ingerimos o alimento, ou mesmo o cheiro do alimento, ou até a visão de um alimento, nós já começamos a produzir saliva. Então, na boca começa a digestão. Existe uma fase que é de mastigação, porque nós temos que triturar os nutrientes, os alimentos. Quem faz isso são os dentes. Até é interessante que os dentes da frente, eles são mais cortantes, os incisivos, etc. E os vitrais molares, pré-molares, eles amassam mais. Isso é muito importante. A língua também tem uma importância muito grande, porque ela ajuda a misturar os nutrientes com a saliva. Mas nós podemos falar inicialmente, quando falamos em saliva, nas glândulas salivares. Nós sabemos que o aparelho digestivo vai da boca ao ânus. Nós temos boca, depois temos a faringe, depois nós temos o esôfago, o intestino estômago, depois o intestino delgado, que é composto pelo duodeno e duas partes, uma jejunum e depois o intestino grosso, reto e ânus. Então, na boca começa, como eu disse, a digestão. Então, os alimentos são triturados. E tem 3 glândulas, que são glândulas salivares, que produzem a saliva, obviamente. Uma delas é a parótida. Ela fica aqui na direção do pavilhão auricular. É aquela glândula que quando incha, quando tem um processo inflamatório, nós chamamos de cachumba. Mas o nome também é parotidite.
nome científico, que é a glândula palotes. Mas popularmente é conhecido como cachumba. Bom, cachumba, doença de criança e também de adulto às vezes. E depois nós temos as glândulas submaxilares, o nome está dizendo, embaixo do maxilar. Depois nós temos um terceiro tipo de glândula salivar, que é a glândula que fica na base da língua, ou no assoalho da boca, logo abaixo, que são essas glândulas que produzem mais saliva. Essas glândulas compõem então o trio com as outras duas que produzem a saliva. Na saliva já começa a digestão, não só pela mastigação, como eu já disse, como também porque na saliva existe uma enzima importante, né? É a pitialina. Essa enzima também chamo de amilase salivar, mas eu não gosto muito disso porque a amilase, como nós vamos ver adiante, é uma importante enzima do pâncreas, que chega ao duodeno. Mas nós vamos então preferir pitialina. E a pitialina então já começa o seu processo digestivo. Então na boca começa tudo. Uma vez, depois de algum tempo, esse alimento é impulsionado, e a língua aí participa também ajudando essa impulsão, para a faringe. A faringe é um tubo que tem ar e alimento, onde passa ar e passa os nutrientes, porque ela depois abre uma passagem para a via respiratória, que é na frente, né, traqueia, brônquios até o pulmão, e para trás vem já o tubo digestivo, onde se inicia o esôfago. Então agora nós estamos no esôfago. Quando vai para o lugar errado, engasga. Engasga. Aí que às vezes muito refluxo, o ácido sobe pelo esôfago, cai algumas gotas na árvore respiratória e a pessoa tem tosse, tem até um pouco falta de ar, pensa que é algum problema respiratório, pulmonar, e às vezes o refluxo pode causar isso. Já fazendo Mas a gente vai falar ainda sobre ele, né? Sobre o refluxo. Refluxo gastroesofágico. Quando o material do estômago, o suco gástrico, o alimento, reflui para o esôfago. Então, continuando, aí o alimento cai no esôfago. O esôfago é um tubo, músculo membranoso, que tem 25, 26 centímetros. Ele se inicia na parte média do pescoço, aqui na região cervical, atravessa todo o tórax, passa o diafragma é um músculo que separa o tórax para cima do abdômen para baixo. E esse diafragma tem vários orifícios. Hiato exatamente quer dizer orifício. Um dos orifícios é onde passa o esôfago. É aí que dá a hérnia de hiato. Quando esse buraco está muito largo, o estômago sobe e dá refluxo, esofagite, etc. Muito bem. Então o esôfago começa no pescoço, atravessa o tórax e termina no abdômen, onde ele se continua com o estômago. E depois disso nós temos o intestino delgado. A primeira parte do intestino delgado é o conhecido duodeno. Vamos lembrar que tem úlcera no estômago, tem úlcera no duodeno, úlcera em outros lugares menos frequentes. Muito bem, aí o duodeno é um arco. A gente se dirige sempre a ele com arco duodenal. Ele tem mais ou menos 25 centímetros. Depois ele faz uma volta e começa então o jejum no ilho, que são as alças intestinais. E o intestino delgado, contando os 25 centímetros do duodeno, poucos centímetros lá no final, que é o ilho, e principalmente o jejum, que é a parte maior, dá um total aí de 6 metros. Então, nós temos 6 metros aqui torcidinhos entre isso, tudo no torcidinho. nosso abdômen. Você falou bem, torcidinho, embrulhadinho e tal, porque essas alças, quando não estão cheias, elas têm um volume pequeno, elas se acomodam. Parece que não cabe, mas cabe. Então, aí, depois do intestino delgado, que é o fim do ilho, que é uma porção curta, tem o intestino grosso. O intestino grosso, ele tem aproximadamente 1,30 m, 1,40 m, e reto e ânus. Muito bem, então vamos começar a falar alguma coisa sobre 3 outros órgãos que não são propriamente do aparelho digestivo, não compõem aquilo que nós chamamos tubo digestivo, que é da boca ou ânus, mas são acessórios, são até órgãos acessórios da digestão, né? Porque nós estamos falando na fisiologia da digestão, fisiologia é o funcionamento, para ficar bem claro. Quais são esses órgãos? O primeiro já tocamos, que são as glândulas salivares. O segundo é o fígado e o outro é o pâncreas. São anexos, órgãos acessórios, como quiser, do aparelho digestivo. Então, voltando. O alimento, então, cai no esôfago, depois da digestão que se inicia na boca, como já dissemos. Cai no esôfago, o esôfago é um tubo, como eu disse,
o alimento cai por gravidade, Sim. evidente. Mas não é só por gravidade, o esôfago tem contrações. Logo aqui em cima, quando tem a deglutição, tem a chamada onda primária. Dá uma... A gente já faz esse movimento de engolir, movimento, né? Faz a impulsão do alimento. Movimento do alimento. Então, aquilo é uma contração, chama contração primária. É uma só, na deglutição. Aí já sai, por dizer, como se fosse um empurrão no alimento. Depois tem as ondas secundárias. Essas vão se fazendo imediatamente acima do alimento. Você imagina que você está aqui com um pedaço de carne, a onda secundária, ela vai empurrando. Entendi. A onda do esôfago. Essas duas, elas ajudam o alimento descer, que é o que precisa. Por isso são chamadas propulsivas. A primeira aqui e as outras imediatamente acima do alimento. Tem um tipo terceiro de onda, chamado terciária, a terceira e última, que não é propulsiva, é anormal. Imagine que o alimento está aqui, está contraindo embaixo. Essa onda é irregular, dá muitas vezes em pessoas com algum problema psicológico, e dava muito, eu digo dava porque está acabando a doença de Chagas, a famosa doença do barbeiro. Está acabando onde eles ficavam, o habitat, né, que era o forro de madeira, a casa de pau a pique, também estão borrifando as zonas endêmicas, mas quando tem a doença de Chagas, um dos órgãos que ela comete é o esôfago, chama mega-esôfago, que dilata o esôfago. Nesse mega-esôfago nós temos essas ondas terciárias. Aí faz essa inversão. Essa inversão. São ondas não propulsivas. Você imagina que as outras estão empurrando o alimento para baixo, ela está contraindo embaixo. Então a pessoa tem sintoma, tem dificuldade para engolir, que chama de disfagia. Aí, quando chega no estômago, né, o esôfago chega no estômago, tem um esfíncter. Esfíncter é uma espécie de válvula. É engraçado que esse esfíncter não existe anatomicamente. Se você cortar a musculatura, não tem um espessamento, como outros esfíncteres. Ele é só funcional. Ele é só fisiológico, ele funciona. O esfíncter impede o refluxo. E quando o alimento chega, ele se abre para passar para o estômago. Então aí, esse esfíncter abre e o alimento cai no estômago. E olha, tudo controlado por computador, né? É, mais ou menos. Hoje a coisa é. O cérebro já faz isso de maneira automática, né? Tudo isso que você está explicando, doutor, isso acontece de uma maneira tão natural como a respiração. A gente respira tão naturalmente que a gente não pensa no que está acontecendo. Só pensa quando tem sintoma, né? Aí pensem muito. E aí lembram do senhor, da sua especialidade. Continue conosco, porque ainda hoje você vai fazer um passeio por dentro do intestino. Mas é verdade, eu fui dentro do intestino. Se você quer ver, fique conosco, a gente volta já. Aprendemos no bloco anterior sobre o início do trajeto do alimento quando ele entra pela boca. Agora, vamos saber o que acontece quando ele chega no estômago. Então aí o alimento cai no estômago. O estômago é uma bolsa grande, né? Ela tem uma competência para até mais ou menos 1,5 litro, 2 litros, até mais, se ele distende muito. E o que o estômago faz? Armazena o alimento. E durante aquele período no estômago, pode ser 2 horas, 3, quanto tempo for, ele, além de armazenar, ele promove a mistura dos alimentos, desse alimento que acabou de chegar ali, com o chamado suco gástrico. Como o nome está dizendo, é um suco, né? Claro, meio transparente, e esse suco tem algumas propriedades, tem algumas coisas, tem um ácido clorídrico, que a acidez é importante na digestão também. Claro. Senão não dissolve os alimentos. Exatamente. Porque quando ela está aumentada, a gente tem hipercloridria, a gente pode ter essas doenças que dependem de hipercloridria, como a gastrite, a úlcera, etc. Então, tem o ácido clorídrico nesse suco gástrico. Tem também sais, tem uma outra substância. Mas uma substância que tem no suco gástrico importante chama-se pepsina. Pepsina é muito importante para catalisar a hidrólise das proteínas. Então, a mais importante é a pepsina. Então, aí, esse suco gástrico misturado aos alimentos forma o famoso quimo.
Muita gente sabe o que é o quimo. O quimo é aquele bolo que o alimento tem no estômago, é exatamente isso. São os alimentos, os nutrientes que chegaram no estômago, misturado a esse já pronunciado suco gástrico. Então é formado o quimo. Muito bem. Depois de algum tempo, então, o alimento, agora já em forma de quimo, esse quimo é uma massa. É uma massa um pouco semilíquida, às vezes pastosa, transparente, meio hialina. Essa massa, então, sai do estômago e vai para o duodeno, primeira porção do intestino delgado. Aqueles 25 centímetros. Exatamente. Aquele que tem 25 centímetros, é um arco. Muitos falam forma de ferradura, mas a gente diz muito arco duodenal. Alguns até não citam o duodeno como participante do intestino delgado, mas é a primeira parte. Muito bem, para passar do estômago para o duodeno, existe aí sim um esfíncter anatômico. Aí é possível visualizar... Esse esfíncter. Esse existe. Esse existe. Existe também morfologicamente. Esse esfíncter chama-se piloro, que em grego quer dizer porteira. É a porteira, é a passagem do estômago para o intestino delgado, no caso para o duodeno. Então esse esfíncter se abre, ele é funcional, abre e o quimo, agora quimo, passa para o duodeno. Quando chega no duodeno, existe a fase importante da digestão. Porque chegam ao duodeno através de um pequeno orifício na parede posterior do duodeno, chamado papila duodenal, chegam as secreções do pâncreas e a bile do fígado. Então, a bile é produzida lá no fígado, ela tem um canal grande que se chama colédoco, que pega a bile naturalmente, e atrás tem o pâncreas, que tem um canal principal chamado Wirsum, nome de um autor. Esses dois canais, o que vem do pâncreas e o colédoco que vem do fígado, trazendo a bile, eles se abrem no duodeno, através da papila. E aí então chegam no duodeno para fazer a nutrição, o processo nutricional químico que nós chamamos, e se encontrar com o quimo, que desceu do estômago, os sais biliares, que tem muitas propriedades, importantíssimas propriedades, principalmente no que tange a quebra, que nós chamamos, né, da digestão das gorduras, e o suco pancreático. O suco pancreático, o pâncreas tem duas secreções, fazendo aqui um parênteses. Uma é endócrina, porque ele vai para os vasos, que é a famosa insulina. Então é importante, né, como hipoglicemiante, etc. Aí entra o diabetes, etc. E tal. E tem o glucagon. O glucagon, ao contrário da insulina, é hiperglicemiante. Então essa é a secreção interna, porque ela vai para o sangue. E a externa? Externa parece que é fora do organismo. Não, externa em relação aos vasos. Vai para a luz do duodeno, como eu já disse. E ali chega lipase, que ela faz a digestão das gorduras, dos lipídios. Chega a proteinase, ases são sempre enzimas, que faz a digestão das proteínas. E chega a amilase, que faz a digestão do amido. O amido é o mais importante dos carboidratos. Então, a bile e o suco pancreático com as suas enzimas, com os seus sais, etc., chegam no duodeno, e esse processamento no duodeno é muito importante para essa coisa. Quando esse alimento chega no duodeno, é ali que vão ser absorvidos todos os nutrientes daquele quimo? Não. Daqui a pouquinho, em seguida, vai entrar nessa parte importante da absorção. Então eu que estou acelerada. A sua digestão está rápida. A minha digestão está muito rápida. Aliás, é bom que se explicite. Nós temos 4 importantes fases da nutrição. Uma é a absorção, isso é óbvio. Absorção dos nutrientes que vão para o sangue, vão para todas as células e vão fazer todas as exigências da nossa vida, da nossa existência. É a fase de absorção, então. Depois nós temos uma outra fase chamada transformação. Os alimentos, principalmente proteínas, gorduras, né, carboidratos, eles têm macromolécula, eles são grandes, as moléculas são grandes, por isso macro.
E elas então precisam ser transformadas em moléculas menores, um tamanho menor, vamos dizer assim, para poder serem absorvidas. Então nós temos a absorção, nós temos a transformação em moléculas menores, depois nós temos o transporte, porque não adianta nada ter um tamanho para absorver, fazer a própria absorção se não transportar para o sangue para ir para o corpo todo. E como é que é feito esse transporte? Na parede do intestino, e nós vamos chegar já onde faz a maior parte da absorção. Na parede do intestino você tem vasos sanguíneos muito pequenos, chamamos capilares. Muita gente conhece essa palavra, mesmo entre os leigos, mas não é tão usada. Capilares. Por quê? Eles têm o diâmetro de um fio de cabelo. Capilar. Vem do cabelo. Esses microvasos, a substância cai neles, naturalmente depois eles vão tendo ramificações cada vez maiores e vão espalhar através do sangue por todo o corpo. Então, essas fases são absorção, transformação para transformar as macromoléculas em moléculas menores, o transporte, que é essa via sanguínea, e por fim, eliminação. Tudo aquilo que não é aproveitado, fim de nutrientes, líquidos das secreções digestivas, alguma escamação da parte interna dos órgãos, mucosa, tudo isso tem que ser eliminado. Então, absorção, transformação, transporte e eliminação. Tá. Agora, então, nós estamos no duodeno, onde chega o suco pancreático e a bile, como nós estávamos dizendo. Do duodeno, ele vai cair no intestino delgado propriamente dito, porque junto com o duodeno forma esse órgão. O intestino delgado começa com o íleo desculpe, com o jejum e depois o íleo, eu troquei. O jejum é interessante, se você abrir o jejum durante uma cirurgia, ele está vazio, ele não recebe alimento, por isso ele vem de jejum. O jejum vem de jejum, está em jejum, está sem líquido, sem comer. Então, o jejum é o mais longo dos órgãos. Eu disse que é os 25 centímetros do duodeno. Mas lá no finzinho, que é o íleo do delgado, antes do grosso, alguns centímetros, o jejum é muito extenso, tudo dá 6 metros, então ele tem uns 5 metros e tanto. O jejum é onde se faz a maior absorção de tudo, então aquilo que você tinha muito bem antecipado, porque é muito importante saber onde que é a maior parte da absorção dos nutrientes. Então esse material sai do duodeno e ganha o jejum, e a absorção é feita no jejum. E aí ele desce, faz todo o processo de absorção e vai para o íleo, que é o fim do intestino delgado, já próximo do grosso. O íleo já desemboca no intestino grosso. E o íleo, então, o que leva para o intestino grosso? Água, materiais que não foram aproveitados, materiais, alimentos, etc. Células de escamação, a água que você bebeu, a água que você está lá, das secreções digestivas. Aliás, vamos fazer um parênteses, nós temos que tomar 35 ml de água por dia. Poderia repetir? Por quilo de peso. Por quilo de... 35 ml de água por quilo de peso nas 24 horas. Por exemplo, uma pessoa que pesa 100 quilos, ela tem que tomar 3,5 litros por dia. Eu acho, pelo menos na prática clínica e mesmo em conversas sociais, dificilmente nós tomamos essa quantidade. 35 ml de água por quilo de peso nas 24 horas. Como a medicina tem mais ou menos a ideia que um adulto médio tem aí os seus 70 quilos, já seria uns 2 litros e 300, 2 litros e 400. E digo mais, quando a pessoa está com uma diarreia, ou a pessoa transpirou muito, vomitou, perde mais líquido, tem que tomar isso tudo e mais alguma coisa para repor aquilo que perdeu. A água é fundamental. Eu sempre fico me lembrando porque eu tomo pouca água, mas não sou só eu tenho compartilhado com outras pessoas e a água é fundamental. Quem sabe então, agora? Quem sabe agora? Eu também tomo mais água, quem sabe você que está assistindo aí hoje o programa também. Então, para você ter uma ideia, então nós tomamos 2 litros de água, vá. Todo mundo diz que tem que tomar 2 litros, não é bem assim, 2 litros para quem tem 60, 70 quilos. São, digamos, 2 litros.
As secreções digestivas, a produção líquida do tubo digestivo, tem mais 8 a 9 litros. Quer dizer que chega no intestino grosso, nós vamos chegar nele já estamos chegando nele, trazido lá pelo ilho para o fim do delgado, às vezes 10 litros, né? 8, 9, 10, 11 litros de água. E quem faz a absorção de água? O intestino grosso. Então, o ilho terminal, como nós chamamos, o fim do delgado, chega no intestino grosso. O intestino grosso ele tem 1,30 m mais ou menos. Né? Tem um colo ascendente, que sobe, transverso, tem o descendente, depois tem um enviesado assim, depois de um ângulo chamado sigmoide, e depois o reto ângulo. Então, o intestino grosso, a principal função do intestino grosso é exatamente a absorção. Por isso, quando você tem ou um processo inflamatório, uma colite, uma coloretite, ou uma outra doença, são muitas na mucosa do intestino, que faz com que o intestino grosso absorva menos água, né? Você tem então frequentemente diarreia. Se ela não é absorvida, ela tem que ser eliminada. É isso aí. Então nós chegamos. Agora, no fim, o intestino grosso também tem algumas coisas interessantes. Nós temos as bactérias no intestino grosso. Então, as bactérias são muito importantes, né? Elas até sintetizam algumas substâncias importantes. Então, o intestino grosso, ele tem eliminação, como eu disse, de absorção dos líquidos, né? Sejam ingeridos, seja aquele produzido pelas secreções digestivas, e tem também algumas propriedades ligadas à bactéria, né? E também é importante o funcionamento do intestino grosso para promover a evacuação, etc. E hoje, só aproveitando a dica, ou a deixa, está sendo muito estudado, e o tema se chama microbiota, a importância das bactérias intestinais. Tem muita coisa ligada às bactérias intestinais, ao eixo cérebro-intestino, como é chamado, não é? Muita coisa importante para a saúde do modo geral, até coisas totalmente fora do aparelho digestivo. Então é mais ou menos isso, esse é o caminho da digestão, essas são as enzimas, as substâncias, os hormônios, né, para que seja feita a digestão. Bom, nós aprendemos todo o processo de quando o alimento entra pela nossa boca até o momento em que sai. E eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Quando falamos, você até citou muitas vezes, doutor, a respeito da digestão que começa na boca. Hoje as pessoas comem muito rápido. Além de não se preocuparem com uma boa alimentação, com a história do fast food, comidas rápidas, passa, pega, come e já, existe também o problema da mastigação. Se essa digestão começa na boca, as pessoas estão comendo muito rápido. O que isso implica nos problemas deste aparelho digestório? Muito boa a pergunta, muito boa, porque quando eu falei que na boca a trituração, falei até os dentes, o tipo de dentes, sim, eu não cheguei a falar isso. Nós temos que mastigar, por incrível que pareça, no mínimo 17 vezes. Tem que contar? Contando ou treinando um pouco. Então, isso a gente não faz. A gente não faz. Quem come correndo... 1, 2, 3, bluff. É claro que varia com o alimento, né? Se é um alimento mais consistente, menos consistente. Mas, em média, são 17 mastigações para, vamos dizer assim, oferecer ao tubo digestivo, em especial ao estômago, quando ele cai em primeiro, depois passar pelo esôfago, oferecer uma massa, alguma coisa. É como se você, em vez de comer uma maçã, por exemplo, um pedaço, você só usasse uma sopa, alguma coisa batida, assim. Então nós temos que fazer, é importante sim o número de mastigações. E geralmente isso não se faz, né? Como você disse, come correndo. Outra coisa, quando nós estamos por nos alimentar, se nós sentimos o cheiro do alimento, se nós lembrarmos que convidamos alguém para almoçar, se nós passarmos num lugar e vimos alguém entrando no restaurante... Uma churrascaria, assim, aquele cheirinho gostoso. O ácido clorídrico do estômago vai lá em cima. Então, na hora da alimentação, principalmente das duas maiores refeições, almoço, jantar, isso dentro de uma rotina cada vez é menos respeitada, nós não devemos estar nervosos, porque senão o ácido aumenta mais ainda.
porque até dizem que a hora da refeição a família senta e que se encontra é a hora da briga, né? Então, nessa hora nós temos que mastigar bem, procurar estar mais calmos, por causa desse problema da acidez. O estresse, o nervosismo, a ansiedade aumentam muito o ácido clorídrico. E por isso que gastrite e úlceras são doenças ácido-dependentes e estão ligadas à psique. Há mais de 15 anos foi lançado o fast food, né? As comidas assim que as pessoas já passam, compram rapidamente já para comer e voltar para sua rotina. E há pouco mais de 10 anos, não, um pouco menos de 10 anos, foi lançado como moda, porém os nutricionistas, médicos têm recomendado, porque é mais do que uma moda, é uma questão de saúde, que é o slow food, ou seja, é comer mais devagar, sentir o cheiro do alimento, dar um tempo na mastigação, deixar o talher de lado, olhar o alimento. Parece uma regra para muita gente meio doida, porque todo mundo está naquela correria, mas ela é importante. Então, mais do que um modismo, o slow food ele veio para trazer essa saúde e ajudar o aparelho digestório. Exatamente. O slow food, então, comer devagar, é o que eu falei, é o ideal. Inclusive, depois da refeição, nós temos aí mais uma hora e meia, que se pudesse, hoje a vida corrida aí, o trabalho, a necessidade de se deslocar rapidamente, às vezes comer correndo em pé, né? Não nos permite isso, mas o ideal seria estar tranquilo durante a refeição, esperar mais uma hora, né? Outra coisa que é bom, não se deitar depois das refeições. Isso é importante. Porque durante a refeição e durante o período, né, da digestão, naquela uma hora, a gente não deve beber muita água. Deve beber aquela água toda que nós já falamos fora. Durante não. Tem um período em que se pode tomar antes ou depois da refeição? Durante a refeição, meio copo, menos, assim, não tomar muito líquido. Entendi. E esperar mais uma meia hora, uma hora. Aí sim, porque nessa hora, mais líquido, mais refluxo. E refluxo, mais ácido. Então, deitado, você tem mais refluxo. Não precisa ficar em pé, mas pelo menos sentado, né? Isso é uma boa regra também, principalmente para as pessoas que já têm refluxo, que têm hernia de hiato, tem esofagite por refluxo, etc. No caso, por exemplo, os jovens chegam da faculdade, chegam mais tarde, aqueles trabalhadores que trabalham durante a noite, chegam em casa, comem alguma coisa e, é claro, mal assistem alguma coisa na TV, estão cansados, já deitam. Então, isso não é permitido, não é bom para o estômago. Se puder esperar, é melhor. Uma coisa importante que você tocou agora, falando de chegar à noite, todos nós, quem tem acidez normal, hiperacidez, mesmo com hipoacidez, não interessa o nível, todos nós temos mais ácido de noite do que de dia. E de noite, digo o período que a gente está dormindo, noturno, nós não nos alimentamos. E o alimento também funciona assim, podemos dizer, como um alcalino antiácido, entre parênteses. Então de noite não se come e tem mais ácido. Por isso quem tem, por exemplo, úlcera no duodeno, no estômago também, o duodeno sempre costuma ter mais hiperacidez, ele acorda de madrugada, 3, 4 horas da manhã, às vezes para tomar um leitinho gelado, acorda com dor. É o despertar noturno, já que a gente usa tudo em inglês, você falou slow agora, que é conhecido como clocking. Clock é a hora, clocking é o despertador. Então é muito comum o seroso acordar 3, 4 horas da manhã, ou no meio do sono, e ter que se medicar ou tomar alguma coisa, porque ele tem hiperacidez. Então de noite temos mais ácido do que de dia. Bom, e eu gostaria, claro, de conversar muito mais com o Dr. Cirilo. Esse assunto é vasto porque nós nem entramos em doenças, nós só entramos realmente nessa parte fisiológica, na parte física desse aparelho digestório. E eu gostaria muito de agradecer a sua participação comigo hoje, enriqueceu o nosso conhecimento, apesar das nomenclaturas não serem comuns para nós, o senhor usou uma linguagem de uma forma que nós, seres humanos comuns que não estamos ligados à medicina, de entendermos. Então eu quero muito agradecer a sua participação comigo hoje no Saúde é Vida e principalmente pela sua paciência em nos explicar tudo o que o senhor já sabe há muito tempo. Eu que agradeço a você, Rita Maria, parabenizo você porque tenho visto os seus programas, gosto muito.
E estou sempre às ordens, que eu puder ajudar, é só me procurar. Perfeito. E nós conversamos com o doutor Cirilo Muraro, que é livre docente, ou seja, ele sempre ministrou aulas dentro desse universo da gastroenterologia e tem ajudado as pessoas com isso, com essas orientações. Então, se você está curtindo o programa, continue conosco, porque ainda hoje você vai fazer um passeio por dentro do intestino. Mas é verdade, eu fui dentro do intestino. Se você quer ver, fique conosco, a gente volta já. Nos dias 22 e 23 de setembro, aconteceu no Lago do Café, em Campinas, uma exposição muito interessante de um intestino, onde alunos ou pessoas que tivessem a curiosidade de aprender um pouco mais sobre o corpo humano puderam passar por dentro do intestino. E nós tivemos a honra da companhia do Dr. André Sassi, que é oncologista, ele é professor de pós-graduação na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e também membro titular da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, da Sociedade Americana de Oncologia Clínica e também da Sociedade Europeia. E ele é o fundador do Grupo Sonhe. Então, a partir de agora, a gente não só vai aprender sobre o intestino, mas também aprender com o Dr. André o que é o Grupo Sonhe. O Grupo Sonhe é um grupo de médicos, oncologistas e hematologistas, que são médicos que cuidam de pacientes com câncer e que prestam serviços em diferentes hospitais e clínicas de Campinas. Então a gente está presente no Hospital Veracruz, no Hospital Santa Teresa e no Rádio Instituto de Oncologia de Campinas. Além disso, a gente também está presente no Hospital da PUC, como preceptoria dos residentes de oncologia, e a gente faz a coordenação médica do serviço de oncologia e quimioterapia também. Bom, nós fizemos um passeio por dentro do intestino, pensando nessa sua especialidade, pensando em todo o seu conhecimento e envolvimento na área. Eu gostaria que o senhor nos falasse sobre as doenças, porque nesse programa de hoje, especialmente, nós já falamos sobre o aparelho digestório e, é claro, o alimento quando ele entra, passando por todo o organismo e depois a saída, né, passando aí pelo cólon e saindo pelo reto, né? E aí Sim. Nós vamos mostrar para vocês tudo, esse passeio como foi, mas eu gostaria que o senhor nos explicasse tudo o que foi exposto, tudo que foi mostrado nesse intestino inflável. Essa iniciativa da Abrapes é justamente uma demonstração de como o intestino é visto por dentro por um exame que chama colonoscopia. Seria como se a gente estivesse fazendo uma colonoscopia Nós somos gigante. a câmera. Nós somos a câmera. E a gente vê diferentes possíveis doenças que podem acontecer dentro do intestino e de que maneira, a gente explica à população de que maneira cada doença se apresenta no corpo e quais são os sintomas possíveis, quando se precisa procurar um médico e que orientações básicas, até para ter uma vida saudável, pode ser feita. Então a gente avalia desde o canal anal, desde o ânus, onde pode ter hemorroidas e pode ter sangramento. A causa mais comum de sangramento são hemorroides, que são varizes, são elevações de vasos sanguíneos no reto não são as únicas. E no ânus, mas não são as únicas. Então quando existe algum tipo de sangramento, não é para achar que é simples, que é só hemorroidas ou só alguns vasos dilatados. Não, existem outras coisas que podem causar sangramentos muito parecidos. Então o médico precisa avaliar e eventualmente uma colonoscopia pode ser feita. E a gente avalia todas as possíveis doenças. Então, retocolite ulcerativa é uma doença inflamatória do intestino que é um pouco mais rara, mas também acontece causando sangramento, causando dor às vezes, e até simulando alguns sintomas de câncer de intestino.
O câncer propriamente dito muitas vezes não tem sintoma, especialmente em fases iniciais. Então, a colonoscopia preventiva, como diagnóstico em pessoas que não têm nenhum tipo de sintomas, para fazer o diagnóstico precoce, tem sido recomendado para ser feito pelo menos a partir dos 50 anos. Logicamente que dentro do Sistema Único de Saúde, na saúde pública, não existe uma capacidade para fazer esse screening populacional ainda, mas é uma demanda que a gente precisa fazer. Até porque é muito mais barato fazer o diagnóstico precoce. E às vezes até fazer o tratamento do câncer pela própria colonoscopia do que fazer o diagnóstico só quando aparece a doença e quando é necessária cirurgia, muitas vezes radioterapia, quimioterapia e a sequência de tratamentos que aí sim encarece muito para a saúde pública o tratamento. Apesar de nós sabermos que o custo para muitas pessoas seria difícil de um exame como esse, de uma colonoscopia, não é também um valor absurdo pelo custo-benefício. Ou seja, a pessoa deve fazer esse exame a cada quanto tempo, por exemplo? De quanto em quanto tempo seria a pergunta adequada? Se recomenda fazer a partir dos 50 anos. Se esse exame está completamente normal, não há pólipos. Pólipos são doenças benignas ainda, mas que são precursoras do câncer. Mas se não tem nada, nem pólipos benignos, nem nada, ele pode ser repetido só depois de 10 anos. Então, é um exame que é seguro e que garante por um tempo muito longo a saúde do intestino. Vale o investimento. Se tiver alguma alteração, se tiver algum pólipo, se tiver alguma doença inflamatória intestinal, aí a periodicidade diminui e depende um pouco do risco e da gravidade da doença encontrada. Pode ser necessário uma repetição 1 ano depois. Em alguns casos, se alguns pólipos muito pequenos, ele pode ser repetido depois de 5 anos, por exemplo. No caso dos pólipos, quando o exame está acontecendo, cada parte do intestino está sendo avaliada, ao encontrar um pólipo, o que é feito? Normalmente, na própria colonoscopia, o pólipo é retirado. Então, frequentemente são encontrados pólipos em pessoas com mais de 50 anos. Como eu falei, o pólipo ele pode crescer e pode se transformar num câncer de intestino. E esse pólipo ele é retirado e o problema é resolvido na própria colonoscopia, durante o próprio exame. Então, por isso é necessário um preparo do cólon, que muitas vezes pessoas que fazem o exame acham que a parte mais chata do exame não é o exame em si, mas é o preparo, que é uma limpeza do intestino, mas é justamente para poder se avaliar todas as curvas e todos os segmentos do intestino com precisão, mas também para poder fazer uma retirada de eventuais pólipos, caso haja necessidade. As doenças, só para a gente elencar, o senhor falou cada uma delas, mas só para elencar, quais são as doenças mais comuns no intestino? O senhor falou das hemorroidas, que inclusive quando entramos, já entramos pelo ânus e ali já tem 2 hemorroidas, né, no passeio. Isso. Outra doença muito frequente, além dos pólipos intestinais, que são bastante comuns, mas mais frequente ainda são os divertículos. Não é diverticulite, a diverticulite é uma inflamação dos divertículos, mas muitas pessoas têm divertículos, que são como se fossem orifícios ou reentrâncias que existem na mucosa do intestino, causada pelo excesso de pressão dentro do intestino em pessoas que têm dificuldade, têm constipação intestinal, dificuldade para evacuar. Devido à força, à necessidade de fazer muita força, muito esforço do próprio intestino para mobilizar as fezes, acaba tendo uma fragilidade da musculatura do intestino. Então acaba fazendo pequenas, seriam micro herniações dentro do intestino, por fragilidade da musculatura. E nesses orifícios, nesses buracos que a gente vê dentro da mucosa do intestino, podem se acumular conteúdo fecal, pode se acumular sementes de tomate, de berinjela, de pequenas sementes que não são digeridas pelo nosso organismo, e isso pode, com a retenção ali, com o passar do tempo, pode causar diverticulite. Então, por isso que quem tem divertículos não precisa fazer tratamento nenhum, a não ser algumas restrições alimentares recomendadas pelo médico. Bom, e restrição alimentar é muito importante.
porque na conversa com o Dr. André, antes de termos essa conversa com você que está em casa assistindo, ele falou muito sobre os alimentos. E eu gostaria que o senhor elencasse esses alimentos que são importantes para uma saúde intestinal. Saúde por completo, mas falou inclusive em exercícios físicos. O senhor poderia nos orientar? O fundamental para manter a saúde do intestino, em primeiro lugar, é beber bastante água. É engraçado que a gente relaciona a água à função renal, à circulação, mas o intestino depende da pessoa sempre estar bem hidratada. Então, água é fundamental para todos. E uma dieta que seja rica em fibras, de origem vegetal mesmo, então verduras, legumes de diferentes tipos, são muito importantes para fazer o bolo fecal, para evitar de haver ressecamento, fazer o funcionamento normal do intestino. Além disso, é importante diminuir o consumo de gordura de origem animal. Então, a gente come muito mais carne do que deveria. Então, o recomendado talvez fosse até 3 porções ao longo da semana. A gente muitas vezes come 2 ou 3 porções num dia só. Isso é verdade. Seja com presunto, seja com algum sanduíche, seja com alguma... Carne do almoço, da janta. E aí essa repetição não seria necessária. Às vezes até existem os vegetarianos, por opção, os veganos, que precisam substituir a proteína de origem animal por outra fonte. É uma dieta um pouco mais difícil e mais complexa de ser seguida, mas é possível. Mas uma dieta, digamos, normal, o ideal seria 3 porções ao longo da semana, de origem animal mesmo. Isso porque a própria gordura de origem animal ela pode causar um pouco de inflamação da mucosa intestinal. E essa inflamação ela pode desencadear ao longo dos anos os pólipos e até o câncer também. Uma outra restrição alimentar que tem sido muito falado recentemente é da restrição ao glúten. O glúten, é importante falar, para a grande maioria da população não faz mal nenhum. É um componente até muito importante da nossa alimentação. Mas existem algumas pessoas que têm doença celíaca, é um tipo de doença específica, que as pessoas têm uma restrição, elas têm uma alergia ao glúten. E essa alergia ela não é desencadeada sistemicamente, mas muito no intestino. Então o intestino sangra, o intestino começa a produzir muito muco, muita secreção por conta do glúten ingerido. Essas pessoas precisam restringir o glúten. Assim como existem pessoas que são intolerantes à lactose também. E elas precisam evitar o leite, porque senão elas também acabam tendo diarreia, tendo excesso de fermentação, dores abdominais. Então, algumas pessoas, especificamente, têm restrições a alguns tipos de alimentos. Mas, de uma maneira global, o que a gente pode recomendar para todos fibras são muito importantes, água é muito importante e a carne é relevante para a nossa manutenção do dia a dia, mas em quantidade muito menor do que a gente realmente utiliza no dia a dia. Fechando a alimentação, você falou sobre a carne, restringir um pouco mais, mas a proteína animal ela é importante também para o nosso organismo. O ovo substituiria? Ele tem alguma restrição também? Ele até pode ter algumas restrições, mas é muito menor. Ele é muito menos irritante do que a gordura de origem animal. O problema não é nem a proteína, porque o ovo é proteína também, mas a gordura que está dentro da carne, que está entremeado nas fibras musculares da carne, por exemplo, ela é bastante prejudicial. Então o ovo é um bom substituto, mas também tem que cuidar com o excesso, porque o excesso de ovo também pode causar outros tipos de problema. E aí a gente vai ter que entrevistar uma outra especialidade para falar também sobre os prejuízos desse excesso de gordura, não só no intestino, mas também no sangue, etc. Pessoas que têm alguma dificuldade, que têm algum sintoma relacionado a algum tipo de dieta que faz, precisa consultar um médico. E de maneira geral, uma nutricionista é a profissional ideal para fazer uma recomendação de dieta saudável para manutenção do dia a dia, né? Para manutenção sem dificuldades. Essa rotina alimentar saudável é que é fundamental. Uma coisa que você já falou, mas ainda não falei porque a questão não é só dieta, mas é atividade física. Atividade física também a gente associa muito só à questão de coração,
de circulação, de pressão alta, que faz bem para evitar problemas relacionados a isso, mas vários tipos de tumores são evitáveis ou o risco diminui em pessoas que fazem atividades físicas regulares. O câncer de cólon é um exemplo, câncer do intestino é um exemplo, mas mesmo câncer de mama, câncer de próstata, acontecem muito menos em pessoas que são ativas fisicamente, que fazem exercícios e que não têm sobrepeso também. Bom, demos muitas dicas para a sua saúde hoje aqui no programa e eu quero agradecer. Até antes de encerrarmos, deixamos de falar algo importante que o senhor gostaria de passar para quem está nos assistindo dentro do nosso tema? Eu acho que é muito importante a conversa médica. Hoje existe muita informação, informação pseudocientífica, eu chamo. Então, podemos falar, Dr. Google, todo mundo vai lá, procura e acha que tem tudo que ele fala. Exatamente. Né? E às vezes, informações que são, às vezes, recomendadas por uma pequena parcela da população, 1% da população, às vezes são extrapoladas para todo mundo e de repente algum alimento fica proibido ou algum alimento vira o salvador da saúde de todo mundo. Na verdade, a vida saudável é o mais importante, então consiste em não usar bebida alcoólica, não fumar, fazer atividade física, se alimentar corretamente. E se alimentar corretamente existe um contexto muito amplo e, de novo, a informação médica é muito importante. Não existe nada que seja o causador único de um câncer e não existe nenhum salvador milagroso que vai evitar que alguma pessoa tenha câncer. Algumas pessoas têm até predisposição genética para o desenvolvimento, essas pessoas precisam sofrer uma vigilância mais ativa, mas infelizmente também não há nada que impeça e que seja alguma coisa milagrosa mesmo que evite. Então cuidado com o Dr. Google mesmo. Doutora, eu quero agradecer sua participação conosco hoje, foi muito importante, muito esclarecedora. Muito obrigado, estou à disposição sempre que precisar. Bom, e nós fizemos o passeio pelo intestino inflável, você já viu algumas das imagens e agora você vai ver aí o nosso passeio mostrando um pouco do que conseguimos ver aqui direto, né? Porque o inflável mostra bem como é dentro do intestino. A gente não vê, mas você vai ver hoje aqui no programa. Mais uma vez, obrigada, doutor. Muito obrigado.